O mundo nunca mudou tão intensamente e em tão pouco tempo. Vínhamos trabalhando em um modelo caro, ineficiente e ultrapassado. O comportamento das pessoas também mudou. A revolução do século XXI, com a mudança no paradigma tecnológico, trouxe acessibilidade, abrangência e mais qualidade nas comunicações. Trouxe um novo desafio que sozinho ninguém conseguiria enfrentar. Nunca antes foi tão importante o trabalho colaborativo como é hoje. Isso é um advento das novas gerações, que caminham para um universo mais coletivo, onde nós, juntos, conseguimos fazer mais e melhor. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandre Piccolini, sou Head de Tecnologia da Consolutions. Empresa que há mais de 30 anos atua no desenvolvimento de tecnologias e soluções para centrais de atendimento ao cliente, focada principalmente nas centrais de relacionamento, sendo essas internas ou terceirizadas, né, os famosos call centers. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos e reforçar a parceria do Juntos, que é formada pela TIM, Equinix, Microsoft e a Consolutions. Por isso, aqui conosco temos os senhores Paulo Humberto da TIM, o Ângelo Cáceres da Microsoft e o Fabiano Silva da TIM, da Equinix, desculpa. Quer se apresentar, Paulo? Vou começar por você. Olá, Alexandre Piccolini. Meu nome é Paulo Humberto Gouveia, sou responsável pela área de Corporate Solutions na TIM, que engloba o atendimento do mercado B2B, Top, Large e Enterprise, incluindo a parte de governo e wholesale. Fabiano, gostaria de falar? Obrigado, Paulo. Opa. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Fabiano Silva, faço parte do time de canais e alianças estratégicas da Equinix. E, basicamente, meu trabalho é utilizar o poder da Equinix, as características da Equinix de interconexão para interconectar empresas, interconectar pessoas. É isso. Beleza. Você, Ângelo? Boa tarde, eu sou Ângelo Cáceres, eu sou diretor de vendas aqui na Microsoft, cuido de clientes Enterprise. E nosso principal papel nesse momento tem sido habilitar negócios nesse cenário desafiador que estamos vivendo. Beleza. Obrigado. Bom, nós estamos aqui hoje, nesse momento delicado de pandemia e quarentena, para a gente falar um pouco da visão de futuro e também de como que a gente chegou até aqui, né? Então, a ideia era refletir um pouco, né? Será que o modelo que trouxe a gente até aqui hoje está certo? Será que as centrais de relacionamento, realmente, elas precisam ser do jeito que elas são hoje? Será que tem necessidade disso tudo? Até porque essa pandemia vai passar. Mas será que tudo vai voltar a ser como era antes dessa pandemia iniciar? Será que vamos viver o novo normal? O Juntos acredita que sim. Mas o que vai ser esse novo normal? Né? A gente pode pensar um pouco. Vamos fechar os olhos um pouco e pensar na primeira imagem que vem na nossa cabeça quando a gente pensa numa central de relacionamento, né? Os famosos call centers. Bom, pelo menos na minha, vem aquelas intermináveis fileiras de pessoas, um monte delas, uma falando mais alta do que as outras, todos confinados naqueles espaços que são restritos, um monte de gente estressada. Mas agora vamos pensar também um pouco no back-end disso tudo, né? Infraestrutura predial enorme, né? Espaços gigantescos, data centers em loco, diversos links de telecom, uma rede de conectividade complexa, uma gestão que precisa ser especializada em todos esses elementos, sendo que nada disso faz parte do core business dessas centrais. Por que não deixar isso com um especialista e fazer com que essas centrais se foquem realmente no que é, né? O que eles sabem fazer bem, que é atender o cliente. Fabiano, como que a Equinix, através do Juntos, pode ajudar essas centrais de relacionamento? Opa, Alexandre, obrigado aí, obrigado por ceder
uns minutinhos para poder colaborar com esse evento de vocês. Aliás, quero agradecer a Consolutions por convidar a Equinix para essa sessão. Agradeço também a TIM e a Microsoft por ceder um pouco do tempo de vocês e estar aqui com a gente, que eu acho que hoje, com certeza, a gente vai gerar alguns insights que são bem interessantes. Mas olha só, Alexandre, eu poderia explorar bastante as questões que envolvem data center, mercado, falar de disponibilidade, de resiliência, de economias de custos, esses tópicos que sempre estiverem envolvidos com o tema e bastante em voga em momentos de crise, para te falar a verdade, né? Mas eu gostaria de aproveitar um pouquinho desse momento aqui do evento, do Juntos, né, para explorar outras questões e entender melhor e explicar para vocês, na verdade, qual que é a leitura da Equinix nesse momento, né? Pode passar para um próximo slide, por favor? Vocês já conhecem a Equinix, vocês sabem que já faz aí a Equinix tem 20 anos de experiência no que chamamos assim comumente de digital, né? Desde o boom da internet até a chegada das empresas de conteúdo, a formação dos primeiros ecossistemas, a derivação para o mundo cloud. Se eu pudesse sintetizar o que eu tenho para falar hoje e qual é a visão da Equinix de tudo isso em um único slide, eu usaria esse material que está aí na tela que eu estou compartilhando com vocês, porque basicamente o que a gente entende do momento? Qual que é a criticidade do momento? O que a gente precisa compreender? A Equinix ela acredita muito que hoje em dia, quando você fala de infraestrutura, a gente fala de uma infraestrutura distribuída, a gente fala de um mundo híbrido. A gente fala do quê? Da construção de um forte ecossistema de parceiros, ou seja, juntos. Sozinho a gente não consegue fazer nada, na verdade. E um outro ponto que é importante é você entender qual é o momento das empresas, qual é o momento do mundo agora e posicionar serviços e soluções de acordo com essas, e construir soluções de acordo com essas necessidades. Pode passar para o próximo slide, por favor? Isso posto, eu acho que vale a pena a gente só contextualizar que a Equinix ela fala de disponibilidade. Isso é uma característica intrínseca ao nosso negócio fala de resiliência, nosso negócio fala de entrega de serviço, nosso negócio fala de segurança, mas ao mesmo tempo a gente faz uma leitura muito crítica do mundo e como os negócios estão sendo transformados. A gente tem uma base muito relevante de clientes, a gente tem uma base muito relevante de parceiros, a gente construiu uma plataforma que ela é basicamente um palco para que todas essas mudanças, para que todas as tomadas de decisões, para que todas as adoções de tecnologia sejam feitas e sejam feitas da forma mais satisfatória, da forma mais interessante, da forma que entregue mais valor para o mundo, para as organizações, para as pessoas. Aliás, falando bastante dessa questão de plataforma, falando bastante dessa questão de formação de um ecossistema, eu acho que vale a pena também eu fazer uma parte aqui do nosso evento e parabenizar antecipadamente a TIM, porque do ponto de vista de canais e alianças aqui na Equinix, a TIM foi reconhecida como principal parceiro de negócios da Equinix aqui no Brasil. E também quero desejar uns parabéns em nome da Equinix para a Microsoft, que foi reconhecida como principal aliança global. Isso só mostra, gente, que juntos a resposta está nisso. A construção de serviços, a construção de soluções, a agregação de empresas que fazem sentido, a colaboração, o uso a construção de inteligência, a construção de aprendizado é o que deriva, é o que vai drivar, na verdade, as nossas ações e as nossas necessidades aí para o futuro. Pode passar para um próximo slide, por favor? Para fechar minha apresentação, basicamente, gente, o que eu quero dizer para vocês é isso. A Equinix ela vem investindo nisso, ela vem investindo nessa colaboração. Não é à toa que a gente se posiciona como uma plataforma nesse momento. Não é à toa que a gente entrega alta disponibilidade para os nossos clientes. A nossa mensagem ela está muito envolvida com segurança. Só que mais do que isso, não é basicamente somente mais um data center. Eu gosto de destacar um número nesse slide ali, quando vocês enxergam aquele ponto ali de mais de 348 mil interconexões. Aquilo, gente, são empresas fazendo negócios com outras empresas. São pessoas fazendo negócios com outras empresas e com outras pessoas. São empresas, são entidades resolvendo soluções de negócio
descobrindo insights, descobrindo como que elas podem superar momentos como esses de forma colaborativa, de forma única, de forma juntas, ok? Pode passar para o meu próximo slide, por favor? E só para fechar, então, basicamente, o que eu quero dizer para vocês é a visão da Equinix, a forma como a gente entende o mundo hoje, ela vai muito nessa visão, então, de uma plataforma que alavanque os serviços, que proporcione a construção de serviços, que resolva problemas, que resolva necessidades de negócio, principalmente num momento onde tudo é muito competitivo, onde tudo é muito... Qual é o novo normal? Que é o ponto que a gente vai estar discutindo nessa sessão de hoje. Por exemplo, não se fala mais de disponibilidade. Uma disponibilidade para quem está consumindo um serviço hoje, às vezes você tem uma latência de 60 milissegundos, por exemplo. Isso se tornou indisponível. Você perde um cliente, você deixa de consumir um serviço, você vai buscar uma outra opção num outro concorrente ou numa outra plataforma. Por quê? Por uma insatisfação, o serviço continua disponível. Então, assim, como eu quero fechar a minha parte aqui hoje, e justamente passar um pouco dessa visão de como a Equinix entende essas mudanças no mundo hoje em dia, vai muito ao encontro disso. Você construir soluções que façam sentido para os seus clientes, para os seus usuários. Essas soluções, elas precisam tomar vantagens da utilização de um data center que facilmente vai te entregar segurança, vai te entregar disponibilidade, vai entregar toda a despreocupação que você precisa em relação à disponibilidade de serviços, mas em especial que consiga te prover também um ecossistema de parceiros, um ecossistema de empresas, consiga te entregar isso de forma conectada, para que você consiga, por exemplo, buscar bons parceiros de negócio, como a TIM e como a Microsoft, para conseguir gerar insights, para conseguir resolver problemas de negócio e para conseguir passar pelas crises da maneira mais tranquila possível. Eu acho que a minha mensagem, Alexandre, é basicamente essa hoje. Obrigado, Fabiano. Bom, foi muito interessante tudo que você passou para a gente, né? Então, a gente já começa a perceber que é possível, sim, uma realidade onde essas centrais, né, possam ou eliminar de vez os data centers, ou pelo menos reduzir bastante, né? Imagina só a quantidade de pessoas especializadas, espaço, coisas que nada disso faz parte do core business das empresas. Elas podem simplesmente passar isso para quem é especialista, né? Deixa juntos fazer e vamos deixar elas focando no que elas precisam e, além de tudo, vai melhorar muito mais o serviço, né? Eles vão ter mais disponibilidade, mais segurança, vão ter mais escalabilidade, vão ter um relacionamento de negócio muito melhor, né? Mas em relação ainda à questão das plantas que são instaladas dentro dessas centrais de relacionamento, né? Onde essas centrais residem, será que tem necessidade dessa quantidade de pessoas estar todo dia em loco? Né? Por que não estar em loco só alguns dias dessa semana? Por que todos? Né? Eles poderiam ter espaços menores, espaços mais baratos, e mesmo até mantendo ou até elevando a quantidade de headcount, né? Que essas centrais realmente precisam de muita gente. Ô, Ângelo, como que a Microsoft e o Azure contribuem nesse sentido? Obrigado, Alex, pela oportunidade. É um prazer, uma honra aqui estar falando com vocês, em conjunto com a Equinix, em conjunto com a TIM. Bem, a visão da Microsoft, de forma bem ampla, é empoderar indivíduos e empresas a entregar o seu melhor, né? E o que a gente está vivendo nesse momento, né, uma situação sem precedentes, né, uma crise de saúde acompanhada de uma crise econômica e em algumas geografias também trazendo até para o lado político, a gente entende que a gente acabou tendo uma oportunidade de repensar como é esse empoderamento. E essa forma de repensar, em alguns cenários, a gente pôde ver que ela não foi tão estruturada como a gente vinha fazendo. Então, a gente, olhando de forma geral, nos nossos clientes, sejam aqui no Brasil e em outras geografias, muitas pessoas acabaram tendo que pular para o trabalho remoto sem
uma preocupação inicial sobre a cultura, sobre a experiência. Então, nós tivemos que fazer uma aceleração e a Microsoft dedicou muito e vem se dedicando muito em habilitar nossos clientes a essa cultura de trabalho remoto, né? Trazendo uma experiência alinhada ao cenário corporativo, né? Então, com todos os padrões tecnológicos, com todos os padrões de segurança, né? Os desafios de segurança nós temos, inclusive, visto através de indicadores de mercado que o desafio tem se aumentado, a gente tem visto mais cenários de cyberattacks, de phishing e coisas do tipo. Então, o tema de segurança ele não tem sido um tema que requer aí menor atenção, muito pelo contrário. E a gente tem visto também alguns segmentos do mercado decrescendo, sofrendo muito, porém a gente tem visto outros segmentos crescendo e novas oportunidades de negócio. E todo esse cenário, Alex, assim, dentro de uma visão geral, o que a gente tem esperado e atuado para, de fato, né, em linha com nossa visão e valores de empoderar aí, indivíduos e empresas, a gente tem feito uma reflexão sobre o que a gente pode aprender com todo esse cenário, com minimização de deslocamento, minimização de footprint de gás carbônico, e, de fato, o que a gente tem atuado aí em conjunto com vocês, com a Equinix, com a própria TIM, né? Há pouco tempo, alguns de vocês, a própria TIM era apenas um cliente nosso, hoje é um parceiro. A Equinix, em algum momento, era um competidor nosso, hoje é um parceiro super estratégico. Com certeza, quando vocês desenvolviam soluções no passado, grande parte não era a Microsoft, hoje vocês são um parceiro estratégico nosso, levando essa habilitação. Então, a gente tem olhado esse ecossistema de uma forma ampla, buscando trazer um ambiente mais seguro, com maior tolerância a falhas, e usando, de fato, seja o Teams como a nossa plataforma central de colaboração, que inclusive nós estamos usando aqui, e que tem sido usado extensivamente para aumentar, inclusive, o modelo de colaboração das empresas, inclusive pensando, né, na melhor forma das pessoas se conectarem. E, de forma geral, a gente tem visto o Azure não só como uma plataforma de data center, mas também como uma plataforma de habilitar a experiência do desktop corporativo através de soluções de virtualização. Então, tem sido possível virtualizar dentro do Azure, seja a experiência do usuário final, seja uma aplicação, evidentemente de acordo com cada cenário, de cada... convivendo, inclusive, com o atual back-end e, evidentemente, otimizando com experiências futuras. A nossa visão é uma visão, apesar de todos os desafios que a gente tem, que é uma visão positiva, é uma visão de que a gente entende que a gente vai ter uma reorganização de cenários e segmentos da economia, porém, a gente está se preparando e reforçando nossas parcerias para justamente otimizar e capturar da melhor forma essas oportunidades, habilitando a sociedade como um todo. Basicamente é isso, Alex, e obrigado pelos comentários. Estou à disposição depois para perguntas e respostas, caso necessário. Beleza. Obrigado, Ângelo. Nós vimos novamente que a tecnologia está preparada para suportar esse mundo que tende a ser diferente. Mas e a conectividade? Não adianta nada ter o data center, ter toda a tecnologia pronta, se a gente não tiver a conectividade para que tudo isso funcione. Né? E recentemente aí a gente está vendo que algumas operadoras não deram conta de suportar essa quantidade maior de demanda. Ô Paulo, a TIM está preparada para esse novo normal? Como que vocês estão? Bom, em primeiro lugar, Piccolini, obrigado por estar aqui. Agradecer também o pessoal da Equinix pelas palavras, pela premiação. Ficamos muito honrados com a premiação. Pessoal da Microsoft nessa parceria. A gente vem falando de transformação digital e o mais interessante para quem está presente nesse evento é que nós fizemos um evento há alguns meses atrás do Juntos.
onde a gente já discutia a questão da transformação digital, da plataforma, da mobilidade, de levar soluções para a nuvem. Só que a transformação digital sempre teve na agenda de todo mundo, e como disse o Pietro no painel essa semana, tudo estava disponível, mas faltava coragem de mudar. E para a gente agora, com o cenário atual do coronavírus, isso acabou não sendo mais uma opção. Nós fomos atirados à transformação digital. E dá para se imaginar, já pensou se isso ocorresse há uns 15, 20 anos atrás? A gente estava falando de internet de escada, uma telefonia, mesmo no celular, se fosse um analógico, um 2G, onde você não tivesse essa questão de conectividade. A vantagem disso tudo é que isso tudo está acontecendo no momento em que tudo que a gente está falando de ecossistema, de parceria, de disponibilização da solução, de nuvem, cloud, aplicações disponíveis, mobilidade, está e estavam disponíveis. E nós fomos obrigados, de uma hora para outra, a nos transformar. Então, nesse caso, foi a males que, no caso da tecnologia, né, que fazem com que a gente mude e transforme toda essa crise até em uma oportunidade de ser diferente. Então, quando a gente fala mobilidade, cloud, plataforma, aplicações, não importa do que a gente esteja falando de solução, o que mais importa é o seguinte, é o serviço estar disponível. Hoje, conversando pela manhã com relação a essa questão de serviço estar disponível, a gente está com energia elétrica e eu estou há um mês, 40 dias em casa e até hoje não faltou conectividade e não faltou energia. Qualquer uma das duas coisas que são de utilidade pública seria um caos aqui no confinamento que a gente está vivendo. Então, quando a gente olha para a energia, a gente não fica prestando atenção onde é que ela está sendo gerada, se ela está sendo gerada em Furnas ou está sendo gerada em Itaipu, como ela está sendo transmitida, em qual linhão ela está passando. O que importa para a gente é a disponibilidade desse serviço. E o que a gente está falando e o que a gente está mudando nesse exato momento é exatamente isso, e estava até no slide do Fabiano, o 99.9999, que é a disponibilidade do serviço. Nós somos serviços de utilidade pública e estamos levando uma solução de integração que, nesse momento que a gente tem um confinamento, não sabemos por quanto tempo, nós vamos passar por um período de isolamento social, mesmo com o fim do confinamento, que vai mudar a forma de trabalhar do flex office. Não são todas as pessoas que vão poder voltar para o escritório. Quantas pessoas? Nós estamos fazendo uma análise, uma área que a gente tem de andar, onde hoje trabalham 200 pessoas, com isolamento social, vão trabalhar quantas? 60, 70 pessoas, ou menos que isso? Onde que vão trabalhar as outras 140? Então, essa mudança que é necessária no isolamento, ela não termina no confinamento, ela não termina com o confinamento, ela continua no isolamento social. E o que é mais interessante é que boa parte do trabalho que vem sendo realizado, a eficiência e a produtividade aumentaram, seja pelo não deslocamento das pessoas pela cidade, da disponibilidade dela imediatamente estar sentada e trabalhando, ferramentas que já estavam disponíveis, como o Teams da Microsoft, que dentro da própria Teams já era disponível há mais de um ano, mas a gente viajava, a gente fazia videoconferências. Hoje a gente coloca centenas de pessoas numa reunião como essa, em broadcasting, todo mundo conversando, sem ninguém sair do lugar, produzindo muito mais, sendo muito mais eficiente no seu trabalho. A tecnologia e a telecomunicações, o que está acontecendo hoje, ela é e ela será um dos principais pilares do retorno, do crescimento, do desenvolvimento, da eficiência, da recuperação da economia do Brasil, da recuperação da economia em todo o mundo. Nós vamos passar por um período de recessão, sim, mas o mais importante é o seguinte, é que a tecnologia está disponível hoje para atender essa demanda que vai haver e suportar esse novo normal com serviços, com disponibilidade desses serviços, para que a gente possa ser mais eficiente. Falando um pouquinho
do que a TIM já vem feito. A TIM vem investindo em 4G, a LTE, ela tem liderança, hoje são mais de 94% da população atendida com o 4G ou 4.5G, que é a agregação de frequências, no que a gente chama de Long Term Evolution. Está se discutindo já a implantação de 5G, e o 5G, o que ele traz, né? Ele é só uma evolução do Long Term Evolution, do 4 para o 5G, mas ele vai permitir serviços que antes não estavam nem regulamentados, como o serviço de telemedicina, e que hoje são fundamentais, porque a gente não consegue fazer uma consulta por causa do isolamento social. Então, não está se mudando só a regulamentação da tecnologia, mas também está se mudando a regulamentação de muita coisa. Telemedicina, com uso de tecnologia 5G, com capacidade de armazenamento, com aplicações colocadas em nuvem, e, de novo, ninguém vai estar enxergando isso. O que a pessoa vai enxergar é a consulta, vai enxergar é o médico, vai enxergar a aplicação. O que vai estar rodando por trás, o que a gente está trazendo hoje aqui, é abrindo um pouquinho desse teatro e mostrando o backstage, o que está lá por trás. Mas o que vai valer, o que realmente vai funcionar e o que realmente vai fazer o mundo mudar, é essa questão, é a consulta à distância, é a educação à distância. O governo de São Paulo retornou ontem com educação à distância. A ideia é colocar 3,5 milhões de alunos em aula. Isso estava acontecendo no segmento privado, mas é muito importante que o segmento público também continue com a educação à distância. No período de confinamento, no período de isolamento, mas isso não vai acabar. Uma vez que o aluno ele tem educação continuada, estava se formando um abismo no país. Quem tinha acesso à informação, quem tinha acesso à internet, ele tinha um horizonte de conhecimento muito maior do que quem não tinha. E a crise também está trazendo uma oportunidade para se repensar a questão da educação à distância, a questão de dar o acesso à educação para qualquer tipo de aluno do ensino básico, do ensino médio, do ensino superior, e sendo educação à distância, seja público ou privado. Flex Office, o home office que a gente tem feito hoje, não precisa falar, indústria 4.0, isso vai vir, já é realidade com o 4G, o 5G habilita muito mais do que isso. FWA, que é conexão fixa através de redes móveis, a gente está falando em conexões de banda larga, altíssima velocidade chegando a 1 gigabits por segundo, com baixíssima latência. Isso é tecnologia que está vindo e que vai estar disponível. A TIM ela tomou a decisão de ser parte do ecossistema, de não ser todo o ecossistema. Não dá para ser todo o ecossistema. E essa decisão foi tomada há alguns anos atrás, quando a gente decidiu formar as parcerias com a Equinix, parcerias com a Com, com a Microsoft, entendendo o seguinte: nós somos parte de um ambiente que entrega essa solução. Eu não preciso ter um data center para ser o provedor de um serviço de cloud. Eu não preciso ter aplicação para ser o provedor da aplicação, né, seja de educação, seja do que for, que os nossos parceiros têm. Mas o que nós temos que ter é estarmos juntos para prover um serviço. E aí sim, o Ângelo comentou claramente, com segurança, com estrutura, com capacidade, com disponibilidade. Novo normal, que a gente está discutindo agora, ele não é uma opção mais para as pessoas. A mudança é obrigatória. Ela assusta todo mundo. E assustou todo mundo. E a gente está aprendendo a conviver com ela. O mais importante é o seguinte, é que nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos para esse novo normal que o mundo nos apresenta. Coline, obrigado. Fico à disposição para continuar e perguntas. Obrigado, Paulo, e parabéns por esse momento que a TIM está passando agora. Bom, o que a gente tem visto, então, é que ficou claro, né, que daqui para frente a gente pode ser diferente. Né? Chega de centrais de relacionamento com infraestrutura complexa, aglomeração de pessoas, né? Vamos deixar cada especialista cuidar da sua especialidade. Né? A Consolutions, através da Juntos, vai conseguir te oferecer o melhor em data center, em tecnologia e em solução de atendimento omnichannel. Tudo isso só com um interlocutor, né? Só tratando diretamente com a Com. Né? Imagina não precisar mais ter contratos com um monte de empresas diferentes. Né? Fornecedor de manutenção de no-break, empresa de ar-condicionado, empresa de rede, operadora de telecom, fornecedor de serviço, discador, URA,
CRM, todos os ativos de rede, firewall, switch, toda uma complexidade que não faz parte do core dessas centrais, né? O core deles é atender bem o cliente. A Consolutions vai centralizar tudo isso e entregar tranquilidade, né? Mas ainda alguns devem estar se perguntando, né? Tem até algumas perguntas que já estão batendo ali no nosso painel, né? A gente vai responder no final. Mas alguns estão se perguntando, como que a gente vai usar o PC de um colaborador que está distante, né? Que deve ter N coisas instaladas lá que não deviam estar instaladas para poderem trabalhar? Como gerenciar a segurança disso aí? Como que o time de TI dessas centrais vai conseguir manejar o computador desses recursos e manter a sustentação disso? Aí, quando a gente está dentro de uma central, é mais fácil com que o time de TI tenha esse controle. Mas e quando está longe? Né? Como que a gente vai fazer isso tudo? Pensando nisso, a Com, né, construiu um novo produto, que é para resolver esse tipo de problema. Então, a gente está adicionando no nosso portfólio, que já conta com CRM Omnichannel, discador ativo e receptivo, URA, gravador e todos os outros softwares necessários para uma central de relacionamento trabalhar, e que tudo isso está em cloud. A gente está adicionando também agora um produto que a gente está chamando de mini PC. Ele já vem pronto, né? Ele já vem pronto, está configurado, né? Basta o colaborador ligar ele, né? E entrar num wireless ou num cabo de rede, e ele já está pronto para começar a trabalhar. Tudo já está instalado lá dentro. E ele tem algumas vantagens, né? Primeiro que ele é pequeno, né? Ele cabe na palma de uma mão, é fácil de um colaborador colocar isso dentro de uma mochila, se deslocar para onde ele precisar. Ele consome 28 vezes menos energia elétrica. Né? A gente sabe que um dos grandes consumos das centrais de relacionamento hoje em dia é a quantidade de energia. Né? Pensa que hoje a pessoa tem que ter, uma PA tem um computador ligado lá 1 mês, o consumo de energia relativo disso vai ser de 2 dias só. Ele tem todo um potencial de um computador convencional, ele não deixa nada a desejar para um computador convencional. O custo dele é muito mais baixo, a reposição é muito mais simples, ele suporta tanto o Windows 10 quanto o Linux, e toda a questão relativa a licenciamento já está resolvida dentro dele. Né? Então, a pessoa hoje não tem que se preocupar com licenciamento de Microsoft ou licenciamento de softwares terceirizados. Tudo isso, a Com já deixa tudo isso resolvido para a central. Com esse equipamento e com o que a gente escutou até agora sobre data center, sobre conectividade, sobre disponibilidade de software, tudo isso faz com que a gente consiga fechar um ciclo, que é o que a gente está chamando e que a gente pode agora realmente começar a viver esse novo normal. Né? Todo esse ecossistema está fechado. A gente consegue melhorar a capacidade de entrega de dados com o data center, a gente consegue melhorar a capacidade de entrega de telecom e conectividade, a gente consegue entregar a robustez de serviços gerenciados, e a gente realmente consegue fazer com que a central de atendimento tenha que se preocupar só com o core business dela, que é atender o cliente direito. Fazer isso, e isso eles sabem fazer bem. Né? Eles não vão mais precisar ter uma grande dispensativa de dinheiro, um monte de custo, com coisas que não é o core business deles, eles não sabem. Não é a deles fazer esse tipo de coisa. Tudo que foi mostrado até aqui é para conscientizar um pouco, fazer com que todo mundo pense um pouco diferente. Né? Infelizmente, essa pandemia está acontecendo, mas ela está fazendo todo mundo pensar de uma nova forma. Inclusive, repensar se o jeito que a gente vinha fazendo até hoje está certo. Né? O Juntos acredita que a gente pode fazer isso de uma forma diferente, é uma forma melhor, é uma forma mais humana da gente trabalhar. Bom, eu quero agradecer todo mundo que despendeu de tempo para poder vir aqui, passar um tempo com a gente, falar sobre o que pensa, o que faz e como faz. E agora a gente pode responder algumas perguntas que estão vindo pelo nosso sistema aqui. Bom, vamos lá. A gente tem uma aqui, que é do Bruno, mas ele não colocou para quem é, mas pelo texto que ele está colocando. Olhando para o lado de cybersecurity, quais são os desafios e oportunidades para manter dentro de um novo normal o trabalho remoto seguro e garantindo a privacidade dos clientes? Eu acho que isso aqui pode ser uma coisa meio que distribuída entre Equinix e Microsoft, né?
Eu posso começar aqui, Alex? Por favor. Na verdade, assim, acho que o que muda nesse cenário enorme aí de trabalho remoto, nuvem e tudo mais, né? Assim, olhando num aspecto aí de cybersecurity, é o que a gente chama, no ponto de vista de segurança, de superfície de ataque, né? Então, anteriormente, a gente, além de todo o aspecto de segurança que a gente poderia ter nos sistemas, a gente também se apoiava numa questão que é a segurança física, ou seja, a pessoa ela precisa ter um acesso físico para chegar num determinado local. O que está acontecendo agora? Você tem pessoas distribuídas em cenários totalmente diferentes, podem estar usando o seu acesso remoto em casa, o seu PC de casa, um cybercafé ou coisa do tipo, que é muito difícil garantir o nível de segurança e isso dificulta muito, você distribui muito, de uma forma muito forte, a superfície de ataque. E como a gente entende aqui do lado da Microsoft, e até usando, né, institutos de mercado, é uma visão geral de mercado, com certeza também em linha com a Equinix e com as coisas que a gente tem feito em conjunto com a TIM, primeira coisa que é necessário é a gente ter um sistema de autenticação forte, né, garantindo que realmente os processos de autenticação ele não sejam apenas baseados em usuário e senha, que eles possam ter outros mecanismos como números randômicos, aplicativos, token ou coisa do tipo que possam melhorar o sistema de autenticação. A outra questão que é muito relevante é você ter uma política forte de controle de acesso, ou seja, eu estou liberando o acesso àquele usuário autenticado, que já passou por uma primeira etapa, e além disso, eu estou controlando realmente quem tem que acessar. E além disso, é importante que essas informações que elas tenham um nível de confidencialidade, ou de criticidade, ou de impacto para o negócio, elas tenham uma criptografia relevante. E isso não é menos simples quando a gente traz os aspectos de privacidade. O Paulo Humberto trouxe muito interessante 2 cenários de negócios importantes, que são educação e saúde. A gente teve, infelizmente, alguns escândalos aí, inclusive na rede de educação, com invasões aí a sistemas de aula, hackers aí falando palavras inapropriadas, ofendendo a professora e acabando com a aula de algumas crianças e adolescentes. Então, assim, a gente entende que para enriquecer isso é importante ter uma camada de inteligência artificial que consiga entender comportamentos eventualmente não esperados para poder ter ações específicas. E aí, apenas para concluir tudo isso, como essa superfície de ataque ela é tão complexa, é importante, eventualmente, se ter uma maneira de encapsular. Ou seja, se eu não estou garantindo que o PC que está acessando a minha infraestrutura como uma empresa de telecomunicações, ou como uma empresa de varejo, ou uma instituição financeira, é importante eu prover sistemas de virtualização que acabe garantindo que aquele acesso ele está totalmente isolado de um ambiente eventualmente não seguro, né? Então, o que a gente chama de VDI, ou virtualização de aplicação, você gera um encapsulamento importante que mesmo que o acesso ele seja de uma fonte não totalmente confiável, a gente tenha uma proteção para o acesso final. Acho que esse é uma visão aqui genérica aqui da Microsoft, evidentemente à disposição para detalhar aqui numa segunda etapa. Obrigado, Ângelo. Tem uma outra aqui, é de um grande amigo que fazia tempo que a gente não se via, hein, Diniz? Obrigado por ter comparecido. A pergunta dele é para a Equinix e para a Com. Empresas grandes mantêm muitas vezes a infra interna por questões de governança. Então, pergunto, quais argumentos de convencimento para a ida para a nuvem, já que isso vai ser inevitável? Quer começar? Acho que é melhor você começar, Fabiano, depois eu falo um pouco. Beleza, maravilha. Olha, a Equinix ela acredita muito em alguns movimentos nesse processo, né? Primeiro, a gente acredita muito num movimento inicial híbrido.
A gente observa muito como os provedores de cloud, em especial a Microsoft, têm realizado um desenvolvimento e uma oferta de serviços que permite com que grande parte dos workloads modernos hoje eles migrem facilmente para a nuvem. Por outro lado, a gente também entende que algumas vezes você precisa, como eu disse, fazer isso em 2 estágios, justamente pegando o gancho dessa questão por uma questão de governança. Às vezes o dado ele precisa ter endereço, você precisa saber onde ele está fisicamente para atender alguma questão de regulatório, alguma questão de legislação que te pede isso. Por vezes, você pode facilmente transpor essa mesma barreira utilizando, por exemplo, uma solução em conjunto Microsoft, Equinix e TIM. Pensa, por exemplo, na solução de Express Route da própria Microsoft. Você pode chamar a TIM, chamar a Equinix para prover uma conexão utilizando o Cloud Exchange, fazendo o quê? Fazendo uma conexão privada, segura, de baixa latência, para dentro do provedor de cloud como a Microsoft. Isso naturalmente te gera segurança, isso naturalmente endereça requisitos de governança, ou seja, essa transição, como o Diniz fez bem a pergunta, ela é inevitável, ela só não precisa ser feita de qualquer jeito. Existem mecanismos, existem formas e existem parceiros que podem facilmente auxiliar nesse tipo de movimentação. Quer complementar alguma coisa, Alex? Sim. Na construção desse ecossistema, obviamente foi pensado nessas questões de governança, né? Como tirar um data center interno, colocar isso de uma forma totalmente nuvem, onde muitas pessoas ainda se questionam, né? Tipo, nuvem é segura? Será que é melhor mesmo? E se os hackers me atacarem? Como que tudo isso vai acontecer? Né? Aqui existe uma grande diferença entre a gente pensar em nuvem de sistemas que são caseiros e de um ecossistema que foi construído a 4 mãos por especialistas, né? Veja, o CRM da Consolutions, toda a parte de áudio, toda a parte do Omnichannel, integração com todos os brokers e principalmente a integração que a gente tem para chegar até o Azure, né? Tudo isso é feito dentro do Cloud Exchange da Equinix, né? Então a gente tem um serviço que a Microsoft chama de Express Route, né? Isso é como se fosse uma rede privada, né? Ninguém tem acesso a ela. Para um hacker conseguir se meter ali e conseguir roubar uma informação, ele ia ter que ter acesso à Equinix, ele ia ter que conseguir entrar lá dentro, né? E quem sabe como a Equinix funciona, sabe que isso é uma dificuldade enorme, né? Existe todo um processo para isso acontecer. Então, eu acho que existe bastante confiança na segurança e que as pessoas que regem essa governança das empresas, elas também vão ter que se adaptar a esse novo normal. Isso também tem que mudar para elas, né? Elas vão começar a ver que é claro que eles vão precisar ir para uma nuvem e eles vão precisar estar numa nuvem que é segura. Todo software vai ter que ser baseado em nuvem segura. Eu acho que por aí é o caminho, né? Vamos deixar isso com os profissionais, que a gente sabe o que a gente está fazendo. O que a gente quer é justamente entregar para as empresas que elas tenham capacidade de conseguir fazer o melhor, que é o seu core business. Foca no seu core business. Deixa que toda essa parte de tecnologia, conectividade, disponibilidade, a gente vai resolver isso para vocês. Eu queria fazer um comentário, o Alexandre Paulo aqui da TIM. A gente sempre discutiu aquela questão, principalmente a gente está com grandes multinacionais aqui da empresa global de atendimento local. Essa migração, isso que está ocorrendo, colocando todo mundo em casa, essa semana eu escutei o CEO de uma empresa de varejo dando depoimento, e a empresa de loja, onde os vendedores foram enviados para casa e ficaram... o que eles colocaram? Colocaram para dar suporte ao atendimento digital. E usando inteligência, eles começaram a fazer atendimento local, pegava o vendedor mais próximo daquela pessoa que estava fazendo a consulta. E passou a dar uma consultoria online, um vendedor atuando online numa venda digital. E a posição desse CEO foi o seguinte: quando voltar, esse vendedor com certeza vai voltar para a loja. Só que o período em que ele não está atendendo as pessoas fisicamente, ele vai estar atendendo as pessoas digitalmente, prestando consultoria e sendo um vendedor
na nuvem, né, no digital. Um dos grandes argumentos que eu vejo aqui é quando a gente fala a questão do local, não é o local Brasil mais, porque a descentralização, você podendo ter um atendimento, home office não é possível, porque determinados atendentes não têm a estrutura que ele pode em casa ou a privacidade necessária para fazer um atendimento, mas você pode criar pequenas áreas de atendimento em diversas regiões do país, para que os atendimentos das pessoas sejam feitos local, com a cultura, com o sotaque, com toda a forma local, porque isso tudo vai estar, né, a plataforma não é mais o impeditivo. Então, eu acho que um dos grandes argumentos, e eu gostei muito da fala desse CEO, mudando a forma como a gente atende, né, o vendedor de loja passando também a ser o vendedor do digital. Ele não vê mais o centro de atendimento, né? O atendimento digital ser uma fileira de pessoas, igual foi mostrado no vídeo que está passando aí para a gente, né? Quer dizer, obrigatoriamente não é mais aquelas, não vão ser mais aquelas pessoas. Pode ser um próprio vendedor de loja que no tempo que ele não está fazendo atendimento físico, ele esteja no atendimento virtual, no atendimento digital. Realmente as coisas vão mudar. Né, as coisas e vão ter que mudar de uma velocidade maior pelo que a gente está enfrentando, mas elas vão mudar. E existe tecnologia para que elas mudem. Né, tem uma outra pergunta aqui do Rafael, né, ele está agradecendo pelo conteúdo, falando que foi ótimo, e está perguntando se foi gravado. Sim, foi gravado, pessoal. Todo mundo vai receber o link, né, por e-mail para poder assistir isso depois também. Tem uma outra aqui, mas ele tá como anônimo, eu não sei quem é a pessoa, mas ele tá fazendo uma pergunta se isso é factível relativo a custo de mercado, né? O que ele tá colocando aqui. Estamos falando de algo factível a nível de custo para todo tipo de mercado? Como eu não sei seu nome, vou te chamar de anônimo, tá bom? Mas pensa assim, sim, o custo é muito factível, o custo inclusive é menor. Porque como a gente está falando de alta escala e de alta demanda, muito das coisas aqui são compartilhadas. Então, se você for pensar em como essas centrais tinham que trabalhar antes, né, só o que eles tinham que fazer de aquisição de hardware, construção de data center, manter pessoas especializadas, só quando você tira todos esses custos do meio do caminho e vai para uma solução que é totalmente cloud, né, onde ela é totalmente distribuída, o custo é absurdamente competitivo. Absurdamente competitivo. Pode ficar tranquilo que não seria isso que ia causar esse tipo de, vamos dizer assim, de desencorajamento para que as empresas continuem mantendo. Mais um comentário aí, né, a questão, esse tipo de solução, ele viabiliza uma estrutura de pequeno porte. Se você pensar que se a gente está discutindo um grande contact center, imagina que essa solução ela é viável para se montar uma estrutura de atendimento de 10 posições e que nem esteja centralizada, que seja feita em ambientes distintos e distantes. Então, ela passa a ser viável com pouquíssimas posições, usando uma plataforma que é a solução de um grande contact center. Ela é agnóstica ao tamanho da solução. E isso que é legal, né, Paulo, porque tudo que a gente veio falando até então nesse webinar é justamente para ilustrar isso. Como que você junta empresas do porte das empresas que estão aqui debatendo hoje para conseguir dar essa escala e conseguir acomodar e entregar o mesmo nível de serviço, independente do tamanho daquele mercado, ou seja, você consegue, uma empresa de pequeno porte, consegue, vamos utilizar um termo já batido, mas consegue ter um serviço premium. Por quê? Porque você está literalmente utilizando o palco onde você tem empresas como essas aqui, fazendo viabilizando, melhor dizendo, acho que é essa palavra, de que o serviço seja consumido por qualquer tipo de tamanho de negócio. Excelente, muito bom. E só agregando aqui um ponto, né, quer dizer, esse conceito de nuvem e o conceito todo apresentado aqui durante essa nossa discussão, ele acaba sendo um conceito que a base dele foi criado dentro de um cenário que a gente chama de pay as you go, né? Então, ele habilita uma empresa entrante, pequena, e se essa empresa vai crescendo,
também ela já está habilitada para ir escalando de acordo com o crescimento dela. E aí exemplos bem famosos, Airbnb, Uber e uma série de empresas que entraram no mercado de uma forma consistente, que hoje ainda são super presentes aqui no nosso dia a dia, também foram criadas e concebidas dentro desse modelo. Esperamos aqui ver outras empresas com esse tipo de cenário, em especial aqui no Brasil, seguindo esses novos modelos e que nós possamos aqui juntos habilitar aí essas empresas que vão chegar. Tem mais uma aqui do Lucas Leal. Ele coloca assim: existe algum nicho preferencial para essa plataforma ou ela serve para substituir qualquer tipo de call center? Olha, ela substitui qualquer tipo de call center, mas também substitui qualquer tipo de central de relacionamento. Às vezes não necessariamente um call center, né? Qualquer empresa hoje que tem uma quantidade mínima de funcionários, muitas vezes necessita ter um 0800, precisa ter um suporte técnico, precisa ter um saque, né? Essa plataforma serve para isso também. Você não precisa, por mais que você tenha 2 ou 3 pessoas lá só trabalhando, esse tipo de plataforma também serve para substituir isso, né? Tirar de alguma, às vezes até pela central ser pequena, né? Tem muito software, muito hardware, uma construção muito caseira desse tipo de central. Com essa solução, né? Uma solução cloud, é possível, desde centrais pequenas até centrais enormes. Todas elas podem utilizar esse tipo de solução. Alex, eu também agregaria aqui até o ponto que o Paulo comentou, né, de uma força de vendas totalmente distribuída, né? Eu não pensaria apenas num call center tradicional, mas eu pensaria em novos modelos de negócio e, quem sabe, habilitar uma força de vendas totalmente moderna, já que essa força de vendas talvez vai potencialmente ter uma presença menor nas lojas tradicionais. Uma solução dessa também poderia habilitar esse cenário, né? Acho que, né, como o Paulo trouxe ali um exemplo ali dessa discussão com esse CEO dessa empresa de varejo, acho que pode ser um cenário aí a ser explorado. Maravilha. Tem uma outra pergunta que veio por um outro canal aqui, perguntando da solução omnichannel da Com. Hoje os canais que a Com suporta é e-mail, chat, WhatsApp, e aí o WhatsApp é um WhatsApp oficial, e obviamente toda a parte de voz, tanto ativa quanto receptiva e blended, com URAs ativas, URAs receptivas, em todos os modelos, tá? E tudo, sim, vendo numa única trilha de jornada. Então não precisa mais, hoje a maior parte dessas centrais usam uma solução para voz, uma solução para WhatsApp, mais uma solução para chat. Na hora desse pessoal ter que juntar todos esses dados, vira uma grande confusão. A solução é omnichannel de verdade, né? Não é coxa de retalho igual tem muitas aí no mercado. Mais alguém aqui? Eles estão perguntando quanto que a gente pode escalar nesse tipo de solução. Olha, pessoal, a quantidade de escala nesse tipo de solução, acho que é virtualmente impossível. Seria a mesma coisa que eu perguntar para o Fabiano. Fabiano, quanto que eu consigo colocar de banda dentro da Equinix? Ô, Paulo, quantos canais de telefonia você consegue entregar? Né? Ô, Ângelo, quantas VMs automáticas ou serviços de cloud você consegue levantar para a gente no Azure? Olha, pessoal, isso é praticamente infinito, eu diria. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre a escalabilidade que pode entregar nos serviços? Eu diria que como a gente tem um ambiente tão distribuído, a gente acaba se beneficiando com isso. Então, né, evidentemente, é sempre importante olhar a capacidade necessária, o tamanho, a experiência de usuário, para evitar problemas como latência, mas é exatamente o que você comentou, Alex. Acho que a gente tem capacidade, eu não diria que infinita, porque é demais, mas eu acho que a gente tem capacidade suficiente e uma elasticidade muito forte, né? Então, é um ambiente muito distribuído. Sim, tem uma outra pergunta aqui. Sim, a solução também pode ser para ser utilizada em centrais de service desk. Todo o sistema está integrado com SMS, com WhatsApp, com outras tecnologias.
né? Utilizando também a questão do Azure, a gente também pode fazer isso, está integrado a sistemas de Active Directory, então soluções como os famosos resets de senha, tudo isso fica muito mais fácil e muito mais estável com esse tipo de solução. Fazer um comentário aqui, quando a gente fala solução, o Ângelo usou uma palavra flexibilidade, né? E quando você pensa em CAPEX, investimento, ao se montar uma estrutura dessa e de você colocar isso numa plataforma virtual que é flexível, tanto para os momentos de crescimento, quanto para os momentos de dificuldade, e é isso que está sendo passado hoje, ela é flexível para crescer com você e é flexível também em caso de necessidade de reduzir a estrutura, você consegue fazer essa redução de estrutura sem ter colocado o teu dinheiro em investimentos em CAPEX que não tem o que fazer, ele vai estar lá com você para sempre. Beleza. Bom, pessoal, a gente está se aproximando aqui do horário, né? Está programado para terminar às 16. Só tem mais uma que eu gostaria de responder aqui, que está falando sobre a flexibilidade do sistema de gestão desse CRM. Olha, a flexibilidade é incrível, né? A gente pode aprofundar isso horas, mas quem está pensando isso num modelo de contact center convencional, ou seja, se precisar colocar um campo novo numa tela, mexer num sistema de tabulação, que isso hoje a maior parte das empresas tem que demandar para uma outra área fazer. No sistema que a gente está propondo, isso é tudo online, né? O próprio gestor entra numa interface agradável, né? Bem friendly user, para criar tabulação, criar campo. O operador não precisa fazer nada. Na hora que o operador loga de novo na plataforma, todos os formulários, todo o preenchimento, o flow dessa venda, todo o back-office, tudo já é disponível de forma natural. Não precisa fazer atualização de plataforma, nada disso, né? Trocas de versões são totalmente transparentes, a solução não tem downtime. É realmente uma solução diferente do que as centrais de relacionamento estão acostumadas a utilizar. Né? Você pode criar um campo, você mesmo entra lá e cria. Você quer tirar um campo, você tira. Quer fazer uma integração com um sistema de terceiro? Putz, tem lá como fazer a integração do sistema de terceiro. Não precisa ter noção de codificador, não precisa ser um profissional experiente nesse tipo de coisa. Não tem necessidade, tá? É bem simples de utilizar a plataforma e, obviamente, essa facilidade são em todos os canais, não só no Voz, tanto Voz, e-mail, chat, WhatsApp, todos eles têm a mesma flexibilidade. Tem um outro aqui que também entrou como anônimo, perguntando, vocês estão falando muito de empresas, mas qual a viabilidade dos produtos para profissionais liberais que queiram criar uma pequena força de vendas? Acho que a gente falou agora há pouco disso, quem foi que deu essa sugestão? Eu não lembro qual, foi você, Ângelo, que falou disso? Acho que foi, não foi? Acho que foi a linha de raciocínio do Paulo com o Ângelo que deu bem esse viés dessa escala, né? Eu não falei profissional liberal, mas eu falei de qualquer porte, né? De começar pequenininho e ela já está disponível para você criar um grupo de pessoas, 5 pessoas. Você falou do SAC, né? Ou do Centro de Atendimento a Cliente de pequenas empresas. Às vezes você tem 3, 4 pessoas e não tem a plataforma. A plataforma ela se viabiliza independente do volume de atendentes. Então, sim, né? Essa plataforma viabiliza justamente isso, né? Hoje, para qualquer tipo de empresa ou profissional liberal, como está sendo colocado aqui, conseguir utilizar uma solução desse porte, né? Precisava ser uma empresa muito grande ou despender de um investimento inicial alto. Né? Com esse tipo de solução, tudo baseado em cloud, isso realmente se estende para qualquer tipo de mercado, para qualquer tipo de profissional, desde um profissional pequeno até uma grande central. Bom, pessoal, para respeitar aqui o horário que a gente tinha colocado, né, a gente já até deu uma ultrapassadinha, mas fiquem tranquilos, todas as outras perguntas que estão entrando, tanto por aqui quanto pelos outros canais, todas elas vão ser respondidas, a gente vai responder por e-mail, ou se for alguma resposta que a gente tenha ficado com algum tipo de dúvida, a gente entra em contato, a gente liga. A gente agradece a quantidade de pessoas que apareceu, né, a gente está com mais de 100 pessoas, eu não estou exatamente com o número exato aqui, mas com certeza são mais de 100 pessoas nos assistindo. Queria agradecer muito todo mundo que desprendeu esse tempo para a gente poder mexer aqui, para a gente estar aqui junto, né? Agradecer principalmente, né, o pessoal que trabalhou no back-end para que tudo isso aqui funcionasse,
né? Fazer esse tipo de transmissão gera um pouco de trabalho. Quero agradecer o Paulo, né, em nome da TIM, quero agradecer o Ângelo pela Microsoft e o Fabiano pela Equinix, que disponibilizaram do tempo deles para vir aqui falar e dar um monte de insights para todo mundo, né? Eu agradeço bastante todos que nos assistiram, e qualquer dúvida que vocês tenham, pode continuar enviando, que a gente está aqui à disposição para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Até logo, boa tarde.